Olá pessoal, nessa aula a gente vai dar sequência aos nossos estudos de equações de segundo grau. Aqui a gente vai destacar a resolução de equações de segundo grau incompletas. Nós já aprendemos a classificar uma equação de segundo grau como completa ou incompleta. E a gente vai destacar primeiro a resolução de equações incompletas. Nessa aula, nosso objetivo é aprender o primeiro caso de resolução de equações do segundo grau incompletas. Quando a gente fala de resolução de equações de segundo grau, na verdade, resolução de qualquer tipo de equação, a resolução implica em descobrir o valor da incógnita que torna a sentença matemática verdadeira. O valor ou os valores que tornam a sentença verdadeira. Eu coloquei aqui um exemplo de uma equação de primeiro grau. É uma equação que você pode observar e resolver sem a necessidade de fazer cálculo. O que a gente está procurando aqui é o número que, diminuído de 2 unidades, é igual a 5. Você pode fazer esse cálculo mental. Quem pensou no x igual a 7, acertou. É o 7 que, diminuído de 2 unidades, é igual a 5. Portanto, o valor que torna essa sentença matemática verdadeira é o 7. Ou seja, 7 menos 2 é que é igual a 5. Está aí uma sentença matemática verdadeira. Essa equação ela tem como conjunto solução o conjunto unitário formado pelo elemento 7. Vamos para o primeiro caso de resolução de equações incompletas. Equações do tipo ax² mais c igual a zero. Nesse caso, o valor de b, o coeficiente b, é igual a zero. Nesse caso, nós vamos isolar no primeiro membro das equações os termos que apresentam variável, transpondo para o segundo membro o termo independente de c. Lembrem-se do seguinte: todas as vezes que você trocar um termo qualquer de membro, esse termo ele vai mudar com o sinal contrário. Então, lembra de trocar o sinal dele. Primeiro exemplo: x² menos 25 igual a zero. Nós vamos começar fazendo a transposição do termo independente para o segundo membro. Portanto, o menos 25 ele vai passar para o segundo membro. Vamos lembrar de trocar o sinal dele. Eu vou ter x² igual a 25. Essa ideia de trocar o sinal, ela precisa ficar bem clara para vocês. O que a gente está fazendo aqui é usando uma propriedade que a gente pode aplicar em qualquer equação. Essa propriedade ela fala o seguinte, que você pode fazer a adição ou a subtração, ou seja, você pode somar ou diminuir um número aos dois membros da igualdade sem alterar essa igualdade. Então, o que a gente fez aqui, na verdade, foi acrescentar 25 unidades ao primeiro membro. Já que eu tenho aqui menos 25 e eu quero tirar esse menos 25, eu acrescento 25 unidades. E a mesma mudança que a gente fez no primeiro membro, a gente faz também no segundo membro. E aí é bom a gente lembrar que na adição de dois números opostos, o resultado é zero. Por exemplo, menos 2 mais 2, que é igual a zero. Menos 8 mais 8 também dá zero. Mais 25 menos 25 também vai ser igual a zero e assim por diante. Então, ali na nossa equação, menos 25 e mais 25, eu posso cancelar, porque o resultado vai dar zero. E aí eu vou ter, então, no meu primeiro membro, somente o x², ou seja, isolei no primeiro membro aquele termo que tem a variável. E no segundo membro, 0 mais 25, 25. Está entendido? Então, essa ideia de trocar o termo de lado e trocar o sinal, a gente faz a operação inversa. Agora que eu tenho aqui x² igual a 25, próximo passo é esse. O nosso x, que estava ao quadrado, agora vai ficar só o x, que é igual a raiz quadrada de 25. Por que que aconteceu isso? A gente pode aplicar a propriedade de novo. A gente vai fazer a mesma mudança nos dois membros da igualdade. Só que agora a operação que a gente vai fazer é de radiciação. Eu posso tirar a raiz quadrada de x². Lembre-se que a raiz quadrada de qualquer número ao quadrado vai ser o próprio número. Então, a raiz quadrada de x² vai dar x.
Ou seja, eu tinha aqui a minha variável ao quadrado, agora ela já apareceu sozinha. E aí eu faço a mesma mudança no segundo membro, raiz quadrada de 25. Então, por isso é que ficou dessa forma, x igual a raiz quadrada de 25. Agora, se a gente voltar aqui nessa sentença anterior, aqui já dá para a gente buscar uma solução para a equação. O que a gente tem que pensar aqui? Qual é o número que elevado ao quadrado vai ser igual a 25. A gente já pode pensar numa resposta a partir daqui. Na verdade, a gente vai encontrar duas respostas. Porque eu posso pensar no mais 5, porque 5 ao quadrado vai dar 25. Ou eu poderia pensar no menos 5, porque menos 5 ao quadrado também dá 25. Lembre-se que na potenciação, quando a base é negativa e o expoente é par, o resultado vai ficar positivo. Então, eu tenho duas soluções para isso aqui. Ou o mais 5 ou o menos 5. Reparem os sinais, ó. Pode ser mais 5 ou menos 5. Portanto, eu vou acrescentar um sinal, ou dois sinais, aqui na frente da minha radiciação. Olha, o x, então, ele vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 25. Então, esse sinal de mais ou menos que aparece aqui é exatamente por causa dessas duas soluções que eu posso ter aqui. Ou vai ser mais a raiz quadrada de 25, ou vai ser menos a raiz quadrada de 25. Portanto, eu vou encontrar dois valores para x, mais 5 ou menos 5. Numa equação de segundo grau, é comum a gente separar as duas respostas e colocar uma como x', a leitura vai ser essa, tá? Ó, x' seria o menos 5, e x, duas linhas, seria o mais 5. Essa ordem não importa, eu poderia ter o mais 5 aqui primeiro e o menos 5 depois, não faz a menor diferença. Importante é destacar que são duas soluções para essa nossa equação. Portanto, o nosso conjunto de solução seria o conjunto formado pelos elementos menos 5 e mais 5. A gente pode agora fazer a verificação do nosso resultado. Aonde tem o x na nossa equação, a gente substitui pelas soluções. Então, para x igual a mais 5, onde tiver o x, eu vou colocar o mais 5. Então, ficaria mais 5 ao quadrado menos 25 igual a 0. 5 ao quadrado dá 25. E 25 menos 25 é 0. Portanto, eu cheguei numa verdade. Está vendo? 0 igual a 0. A mesma coisa eu faço para outra solução, menos 5. Para x igual a menos 5, aonde tem x, eu vou colocar o menos 5. Portanto, ficaria menos 5 ao quadrado menos 25 igual a 0. Menos 5 ao quadrado também dá 25. E 25 menos 25, 0. Portanto, 0 igual a 0, outra sentença verdadeira. Próximo exemplo, 2x ao quadrado menos 72 igual a 0. Vamos transpor para o segundo membro o menos 72. Então, nós vamos ter 2x ao quadrado igual a 72. Aqui eu tenho o 2 multiplicando o x ao quadrado. Eu quero isolar o x ao quadrado. Então, eu vou tirar esse 2 daqui. O que eu vou fazer? Eu vou passar esse 2 dividindo agora. Olha a mudança que foi feita agora. A mesma coisa que a gente estava fazendo anteriormente. Nós vamos fazer a mesma mudança no primeiro membro e no segundo membro. Então, para eu tirar esse 2 aqui, basta agora eu dividir o primeiro membro por 2. Como eu fiz a divisão no primeiro membro, eu faço também no segundo membro. 2 dividido por 2 dá 1, então o meu coeficiente aqui passa a ser 1. E o 2 aparece aqui dividindo 72. E 72 dividido por 2 dá 36. Eu cheguei em x ao quadrado igual a 36. É claro que essas passagens aqui, elas podem ser feitas direto. Tá? À medida que você vai se familiarizando, ou se você já está acostumado a fazer dessa forma lá nas equações de primeiro grau, você pode fazer tranquilamente direto aqui. O número está multiplicando, ele passa dividindo. Então, x ao quadrado igual a 36. X, então, vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 36. Lembrem-se do sinal de mais ou menos. Porque pode ser mais a raiz de 36 ou menos a raiz quadrada de 36. X igual a mais ou menos 6. Nosso conjunto solução, então, menos 6 e mais 6. Próximo exemplo,
4x² menos 81. Mesma coisa. Passou o menos 81 para o segundo membro, trocou o sinal. O 4 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Nós fizemos a divisão dos dois membros por 4. Então, x² igual a 81 quartos. 81 não é divisível por 4. E aí a gente não precisa ficar preocupado em fazer a divisão, então. Deixa na forma de fração e tira a raiz. Então, x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 81 quartos. Agora você pode fazer a extração da raiz separada. Olha só, raiz quadrada de 81 é 9. Raiz quadrada de 4 é 2. O x vai ser igual a mais ou menos 9 meios, ou 9 sobre 2. Meu conjunto de solução, menos 9 meios e mais 9 meios. Um próximo exemplo, x² mais 16 igual a 0. Vamos passar o mais 16 para o segundo membro. Agora ele está positivo aqui, ele vai passar para o segundo membro, ele vai ficar negativo. Então, o x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de menos 16. Aqui a gente tem um problema. Como que eu vou tirar a raiz quadrada de um número negativo? Vamos voltar aqui nessa sentença. O que eu estou procurando aqui? Um número que elevado ao quadrado dá menos 16. Lá das aulas de potenciação, você vai lembrar que quando o expoente é par, independente da base ser positiva ou negativa, o resultado é sempre positivo. Portanto, nenhum número elevado ao quadrado vai ser igual a menos 16. Mesmo se você pensar no menos 4, menos 4 ao quadrado vai dar mais 16, tá vendo? Ele é negativo, mas o expoente é par. É menos 4 vezes menos 4, que dá mais 16. Então, essa equação, ela não vai apresentar uma solução. Nenhum valor de x vai satisfazer essa igualdade. Não existe nenhum número que torne essa sentença verdadeira. Portanto, o conjunto de solução dela não tem nenhum elemento, ou seja, é um conjunto vazio. Para a gente finalizar a aula, vamos observar esse desenvolvimento que a gente fez até agora. A gente tinha lá ax² mais c igual a 0. O que nós fizemos? Transpomos para o segundo membro o termo independente, trocando o sinal dele. Então, x² igual a menos c. O a, que é o coeficiente que está multiplicando o x², ele vai passar dividindo. Então, nosso x² vai ser igual ao oposto de c dividido por a. Para a gente determinar o valor de x, a gente agora tira a raiz quadrada. Então, x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de menos c sobre a. Então, você vai ter sempre duas soluções desse tipo de equação que você vai tirar a partir disso aqui, ó. Uma vai ser positiva e a outra vai ser negativa. Então, de modo geral, a gente pode falar que em todas as equações desse tipo, as soluções são sempre simétricas. Ou seja, o que muda é só o sinal. Elas têm o mesmo valor absoluto, o mesmo módulo, porém os sinais é que vão ser contrários. Uma é oposta da outra. Então, em geral, as soluções das equações de segundo grau incompletas desse tipo, ax² mais c igual a 0, podem ser determinadas dessa maneira aqui. Você pode jogar direto nessa fórmula aí que você vai encontrar as duas soluções. Para isso, você vai lá na sua equação, determina qual é o valor do coeficiente a, qual o valor do coeficiente c e substituir aqui direto nessa fórmula. Vamos ver um exemplo aqui, que nós já fizemos anteriormente. 4x² menos 81 igual a 0. Então, a primeira coisa, identifica os coeficientes. O a é 4 e o c é menos 81. Agora, substitui na fórmula. Aonde tem o c, a gente coloca o valor dele, que é menos 81, e aonde tem o a, a gente coloca o valor dele, que é 4. Lembre-se que aqui eu tenho menos o menos 81, o oposto de menos 81. Portanto, o sinal vai mudar. Vai ficar 81 sobre 4. A raiz de 81 é 9, a raiz de 4 é 2. Então, as soluções, mais ou menos, 9 meios. Conjunto de solução, menos 9 meios e mais 9 meios. Obrigado pela atenção, bons estudos, espero que vocês tenham entendido a resolução desses tipos de equação. Se gostaram da aula, se inscrevam no canal, deixem um likezinho
e ativem o sininho para receber notificações das próximas aulas.